Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa brasileira e repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo por 3-0 fora de casa aí e de sobra ainda ajudou aí o Fluminense, o rival aí, ficou muito feliz com essa vitória do Mengão, né? Vamos ver aí o que a imprensa falou sobre essa vitória do Flamengo frente ao Criciúma. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, no fim mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, a saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. Olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E o Flamengo termina a temporada e eu digo só ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto, Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então, o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. Ô André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, não
pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né, já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, diz que na conversa com ele, ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja, tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse, talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo. Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Ele mostra uma capacidade para dirigir dentro do campo e para falar sobre o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sente, as decisões tomadas, os eventuais erros que ele cometeu, também com um traquejo que assim, não é uma coisa normal para um treinador tão jovem assim. E para 2025, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com ele e ele também. A maneira como o Flamengo terminou o ano, vai terminar o ano jogando, principalmente se defendendo, momentos sem a bola, tentar recuperá-la. Hoje o Flamengo teve de novo 62%, 63% de posse, estava checando aqui. É um time que tende a ser muito melhor do que a gente já viu com o próprio Felipe Luiz na temporada do ano que vem. Vamos seguindo essa cobertura da rodada do Brasileiro, a penúltima do Brasileirão 2024. Venceu com muita tranquilidade, com muita autoridade, sem correr riscos, uma ótima atuação do Bruno Henrique, dando mais uma demonstração de que ele ainda dá um caldo, ainda é um jogador útil, o Bruno Henrique ainda vai ajudar o Flamengo, ainda ajuda o Flamengo, enfim. Mas, para concluir, o trabalho do Felipe Luiz, perfeito não é, não poderia ser perfeito também, né? Seria muita pretensão achar que um jovem treinador vai chegar e já vai fazer tudo sem cometer erro. Mas é muito bom, é bom pra cacete, isso é algo que está muito claro, tendo uma sequência, como ele falou na coletiva, trabalhando com seu elenco mais inteiro no ano que vem, com a volta de mais jogadores, certamente vai fazer, tem tudo para fazer uma ótima temporada o Felipe Luiz. Eu falo isso agora com mais segurança depois dessa quantidade de jogos, porque eu jamais iria, tudo bem, quem quer fazer agir assim, age assim, mas ficar enchendo a bola de um jovem treinador depois de 2 jogos, 1 jogo, 3 jogos, porque isso não é justo com o próprio treinador. Ele não está pronto ainda, não mostrou do que ele é capaz, aí você enche a bola, aí amanhã cria uma expectativa nas pessoas muito grande, porque a imprensa está elogiando demais, está falando que ele é fantástico, é fenômeno, aí de repente o cara não consegue manter o nível, e aí já vão achar que o cara não presta, ele pode ser nem uma coisa nem outra, nem fenômeno tampouco uma porcaria. Mas ele tem se mostrado muito bom, muito bom. O começo é muito bom, está de parabéns o Felipe Luiz, está de parabéns. Agora, depois de um certo número de jogos, a gente pode falar isso com muito mais segurança. Não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu sei que vocês podem dar like aí, porque está aumentando nossa audiência, temos mais de 9.000 pessoas conosco, então deem like para aumentar a audiência nessa live, que tem apoio do só. O Márcio André Fonseca, o Flamengo entregou 3 gols no saco do Criciúma, ele está falando sobre essa história de entregar o jogo, né? Isso é uma bobagem colossal, né? Entregar o jogo para prejudicar o Fluminense. Não existe, o Flamengo jamais faria isso. São profissionais, não estamos falando aqui de fanfarrões. São profissionais. O Roger Garcia conosco também, falando que eu sou muito mal, que mesmo se o Flamengo quisesse entregar o jogo, não ia dar. O Carlos Alberto, falando que o Flamengo tinha que ir atrás do Ener Valencia, do Internacional. O Felipe arrumou o Flamengo segundo o Arthur. O Bruno Pericles, obrigado pelos elogios, né? Ele para eu definir
esses torcedores que ficaram pedindo para o Flamengo entregar o jogo na rede social e tal. Eu diria, meu caro Bruno, que eles são pífios e patéticos. O William Oliveira com a gente, Eduardo Henrique, falando também do Felipe Luiz, ele manda um abraço lá de Arapiraca, em Alagoas. O Anderson Moraes também com a gente, falando que o time é sério, isso que é futebol de verdade. O torcedor fica com essa conversa besta, dizer de perder o jogo de propósito para prejudicar um adversário, um rival. O Tarcísio da Silva Maciel, falando que sentiu pena do Criciúma. Ele é Daniene, mas falando que, vamos combinar, mesmo com pouca potência, o Flamengo jogou muito bem. Está muito esperançosa para 2025 e felipizada, diz ela. No caso, a Daniene. O Rodrigo Brito, nem se o Flamengo quisesse hoje, o Criciúma faria esse gol. O Max, absurdo esse time não estar brigando pelo título, culpa do Tite. Max, culpa do Tite, culpa da diretoria, culpa dos jogadores, culpa de muita gente. Vou repetir, Max, presta atenção no que eu vou falar, que eu já falei várias vezes. Quando vocês, torcedores do Flamengo, colocam responsabilidade nesse tipo de coisa apenas em um personagem, todos os outros responsáveis ficam, sabe? E tem mais gente. Você acha que é só o Tite? Quem perde gol? Quem falha na defesa? É só o Tite que tem a culpa? Quem toma as decisões? A diretoria. Não estabelece as prioridades corretas. Então, não sejam todos. Entendeu? Não é deixar de responsabilizar o Tite, ele tem a parcela dele de responsabilidade, mas quando bota toda a responsabilidade num só, é por isso que ficam trocando de técnico toda hora. Troca de técnico sem parar. Não para, não acaba isso. E enquanto for assim, entendeu? O Flamengo tem que mudar isso. É o que eu estou dizendo, o Felipe Luiz vai ter um problema amanhã ou depois, vai ter uma instabilidade, é normal. Vocês acham que o Flamengo vai só vencer com ele? É normal que tenha um mau momento, que passe por uma crise, que tenha um resultado outro ruim, mas tem que seguir o trabalho, tem que ter paciência, não é para trocar toda hora. Toda hora manda embora, toda hora manda embora. A culpa é só do técnico. Os jogadores não têm culpa. Os jogadores têm méritos quando vão bem, têm culpa quando vão mal também. A eliminação do Flamengo da Libertadores, o Flamengo perdeu uma quantidade absurda de gols no Maracanã e outros lá em Montevidéu. Vocês já esqueceram esses dois jogos? Gols feitos, chances claras foram desperdiçadas. E o Palmeiras atacando aqui loucamente, mas está difícil, hein? E o Botafogo segue vencendo por 1-0. O Hugo Henrique, o Carlos Eduardo, falando que os empates com o Vasco e com o Atlético Mineiro acabaram com a chance de ser campeão, além do Tite. Empate com o Vasco, que era o Tite. Empate com o Atlético, que era o Felipe Luiz. Empate com o Inter, também estava vencendo o jogo, tomou um gol no final, um gol que não poderia ser facilmente evitado. Também era o Felipe Luiz. Então, não é só com o Tite, foi com o Tite. É culpa do Felipe? Não, a culpa é de todo mundo que está envolvido. O Tite tem a sua parte. Para mim, a maior parcela de culpa do Tite foi aceitar a prioridade para a Copa do Brasil naquele momento que o Flamengo tinha 2-0 sobre o Palmeiras, jogou muito melhor, poderia vencer por mais e pôs o time reserva contra o São Paulo. Deveria ter colocado titulares no sábado à noite com o São Paulo, defendendo a liderança da Série A e contra o Palmeiras colocar que fosse um time até misto. Mas se não classificasse para jogar daquela maneira que jogou em São Paulo contra o Palmeiras, tomando pressão, podia jogar com o time reserva até, para fazer aquele jogo medíocre. Porque os titulares tinham que entrar em campo para controlar o jogo, para ter o controle da partida, dominar a partida, como o Flamengo já fez algumas vezes jogando no Allianz Parque. Enfim, ali para mim foi o grande erro do Tite. Ele tinha tamanho para dizer, não, eu não vou abrir mão do Campeonato Brasileiro, mas abriu. E os dirigentes queriam isso porque o imediatismo, temos que ganhar do Palmeiras, não podemos ser eliminados, né? A Copa do Brasil, se a gente ganhar e tal, eleição, tudo isso empacotado. Eleições, tinha mais eleição no meio. O Roger Garcia. Flamengo na briga, não é por culpa só do Tite. Isso vem de cima, diz ele. A diretoria queria qualquer título. Decidiram por não, decidiram que caísse no colo estava bom. É isso, por aí. Aí estamos jogando todas as competições. Veja bem, gente, o que eu acho assim, eu cito sempre um exemplo recente. O Liverpool foi campeão da Copa da Liga dessa temporada, jogando com o time reserva até na final, cheio de garotos. Talvez não precise chegar a tanto, mas você pode ter um time na Copa do Brasil forte em determinados jogos, um time misto em outros jogos, até reserva, se o adversário for frágil ou se você construir no jogo de ida uma vantagem muito grande. Por quê? Porque você tem que distribuir os jogadores para jogar as diferentes competições. E aí tem que estabelecer a prioridade. E a prioridade tem que ser o brasileiro. O Flamengo tem que lutar sempre pelo título brasileiro. 4 anos sem brigar pelo título brasileiro é um negócio inaceitável. Wanda Rabelo conosco, saudações, gostou de ver o Luiz Araújo. Muito bom ver a volta desse ótimo jogador, marcando um gol, inclusive. O Traps também, que o futebol carioca vai levar todas as taças relevantes desse ano. No caso, Botafogo, e Flamengo, e o Fluminense levou a Recopa também, né? Tem isso também.
o Botafogo levando o brasileiro a Libertadores nesse momento, o Flamengo a Copa do Brasil, e o Fluminense levou a Recopa. Só a Supercopa que ficou com o São Paulo, né? Foi uma disputa entre paulistas e o adversário foi o Palmeiras, né? Assim, dos títulos, além dos estaduais, que eu quero dizer. O André Caldeira, também com a gente, o Fernando Florentino Lima. O Flu só depende de si. Se ganhar, tá livre. O Flamengo tinha que fazer o quê? Gol contra? O Criciúma é muito inferior. Se fosse um time melhor, o Flamengo até poderia perder pela falta de vontade. Discordo, minha cara Fernanda. O Flamengo jogou com vontade, jogou sério. Achei até que o Felipe Luiz foi bem rigoroso nas críticas ao comportamento do time. Não acho que o time jogou mal, não. O time muito desfalcado, né? Vamos recapitular qual foi a escalação do Flamengo hoje, gente? Vou pegar aqui, inclusive. O Flamengo jogou hoje com Matheus Cunha, Varela, reserva, Fabrício, reserva, Davi, reserva, Ayrton, Lucas, reserva, Pulga, titular, 1, Everton Araújo, reserva, o Carais, reserva, Plata, reserva, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique, todos são reserva. Se você tiver o time completo, esse pessoal todo reserva, exceto o Pulga. O time titular seria, em tese, gol do Palmeiras, empata o Palmeiras, gol do Maurício, ex-Cruzeiro e ex-Inter, né? O Palmeiras empata e volta para a briga, né? Vamos ver de novo aí o lance. Jogada pela direita. Maurício. Ai, que frango do Cássio. Nossa Senhora. Nossa! Frangaço do Cássio. Pelo amor de Deus. A bola desviou, mas peraí, Cássio. Piruzaço do Cássio. A bola passou por baixo do corpo dele. Desviou no jogador do Cruzeiro, mas era defensável. Mas o time titular do Flamengo seria Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né? O Vinha está machucado. O meio-campo seria Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. O ataque seria Pedro e Cebolinha. Enfim, esse seria o time. Ainda tem o Luiz Araújo. Ou seja, esse time é um time de jogadores reservas. Nenhum deles seria titular hoje, creio eu, se o Flamengo tivesse aí todos os atletas à sua disposição, né? Então a realidade é que o Flamengo hoje fez um ótimo jogo jogando com um jogador titular apenas, tá? Vamos lá. Vamos aqui atualizar então a classificação. Agora o Palmeiras tem 71 pontos e o Botafogo 76. Se o Botafogo seguir ganhando, o Palmeiras tem que ganhar para poder manter chance para o domingo. Tem que virar esse jogo. Tá? O Alcaraz, segundo o Maré Negra, parecia cansado. Ele está muito afoito. A parada agora vai ser fundamental para que ele tire férias, volte, cabeça fria, já mais ambientado, faça a pré-temporada e vá aos poucos. O Alcaraz é um bom jogador, mas está muito apavorado, errando praticamente tudo, porque ele quer resolver, está numa folha de resolver, não está tendo calma. Tem que ter calma, rapaz. Gustavo Ramos, para mim, entregar o jogo é coisa de idiota, dizer ele. É o Fluminense ganhou os 2 jogos e fica com cara de palhaço. Essa possibilidade nunca existiu. Nunca existiu. A Suelen Felipe também elogiando o Felipe Luiz. O Júnior Rocha, acho que o Alan pode ser um ótimo reforço recuperado, sem dúvida alguma. O Alan não é um mau jogador, pelo contrário. O Lúcio Minitili elogia aqui a volta do Luiz Araújo, que voltou bem para ele. Lucas Vinícius, porque o Flamengo fez tantos erros, cometeu, já falamos sobre isso, os erros cometidos ao longo da temporada. O Juarez Oliveira fala que há muito tempo o Flamengo não faz o fim de temporada decente, é verdade, e dessa vez está fazendo. O Thalisson Kleber, time que tem que jogar para vencer sempre. O Walter Lourenço, o Flamengo tem que vencer sempre. Eric Souza elogiando o trabalho do Felipe. O Renato de Oliveira e o Ronald Valência conosco também, assim como o Thiago Salino. Não gostou da narração. Elisvan Neves também conosco. O André Luiz, orgulhoso do time. O Dinho Andrade, o DJ André Cavaleiro, parabenizando o Felipe por eliminar qualquer resquício do modo banana. O Anderson Medeiros, que é do canal, membro do canal, elogiando a evolução do técnico e do time do Flamengo. O William Souza falando que do terceiro para o sexto são 10 blocos, são 10 pontos. Existe claramente um bloco de times mais equilibrados financeiramente. O Flamengo tem 69, o São Paulo tem 59. Mas não é só isso, o São Paulo tem jogado com o freio de mão puxado aí, né? Meio de férias antecipado, perdeu hoje em casa para o Juventude. E o Fortaleza não tem esse investimento todo e está ali na 4ª colocação, né?
Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco, né, sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo venceu por 3-0 o Criciúma. E com isso aí, praticamente, o Criciúma já está rebaixado, né? E o Flamengo meio que ajuda aí um rival direto, que é o Fluminense. Que se o Flamengo tivesse perdido aí, podia complicar bastante o Fluminense se ele não vencesse o próximo jogo, né? Então, a torcida pediu, mas o Flamengo de Filipe Luís não acatou e venceu, né? Mesmo jogando com, vamos dizer assim, a marcha lenta, né? Não com os titulares, muitos desfalques, mesmo assim ainda goleou por 3-0. Que loucura, né? O time do Flamengo é muito bom, mesmo reserva, muitos desfalques, ainda volta ao próximo ano. É surreal, né? O Flamengo não jogou com tanta vontade, mas mesmo assim ainda venceu com um placar elástico para um time que precisava da vitória, que era o Criciúma. Então, mostrando aí o poderio do Flamengo, que é gigantesco, né? E vimos aí que a imprensa repercutiu bastante essa vitória do Mengão, onde o Mengão venceu e convenceu mais uma vez aí aos comandos de Filipe Luís. E com isso, o Flamengo ainda pode se tornar esse segundo colocado do Brasileirão, caso o Palmeiras aí perca esse jogo aí, ou empate contra o Cruzeiro. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.